Salve Corinthians, salve galera do Timão. Fiel, é o seguinte, saiu a informação de quantos dias o Yuri Alberto vai ficar parado, o grau da lesão, e já sabe também quem vai ser o substituto imediato, é o Guinegão. Fiel, chega representando com like, porque tem muitas notícias do Coringão, tem informações direto do CT, Fiel. Não perde tempo, representa com like, se inscreve no canal e vamos ver as notícias do Corinthians. Vamos lá, Fiel. Notícia quente sobre o Corinthians. Boa noite, Salazar. O que tá acontecendo por aí? Boa noite mais uma vez, Michele. De novo para todo mundo aqui que está acompanhando o Gazeta Esportiva, Alex Miller, Garrafa, todo mundo. Olha só, aqui no Corinthians, a gente de cara tem uma informação que independe da situação do Yuri Alberto. Já já a gente vai falar do Yuri Alberto, mas independentemente disso, o Corinthians está no mercado. Lembra quando o Dorival Júnior falou lá atrás que gostaria de cerca de 5 ou 6 reforços para a sequência da temporada? Alguns jogadores já chegaram, outros voltaram, como foi o caso do Tchoca, mas o fato é que a nossa equipe tem a informação, a apuração checada junto à diretoria do Corinthians de que o clube está no mercado atrás de um atacante de área. Este é o termo utilizado dentro do CT Joaquim Grava. O Corinthians quer mais um atacante de área. Não há um nome definido, ainda não há um alvo definido. O que há é uma intenção, um consenso entre diretoria e comissão técnica de que este elenco precisa de mais um atacante de área, com características diferentes de Guinegão e de Pedro Raul. Pedro Raul, um jogador mais alto para a bola aérea, mais fixo dentro da área. O Guinegão é um jogador um pouco mais móvel, que sai um pouco mais jovem. O que há de entendimento dentro da comissão técnica é de que o Corinthians precisa de fato de um substituto imediato, de alguém para concorrer de verdade com o Yuri Alberto. Um centroavante com mobilidade, com idade média, e o Corinthians está atrás dessas características no mercado para tentar reforçar essa equipe. Se vai conseguir, a gente não sabe. Nossa equipe, inclusive, começou a cogitar alguns nomes que se encaixam dentro dessa característica. O nome de Marcos Leonardo foi o nome aventado na nossa redação. Vou passar a bola para vocês debaterem isso aí na bancada, mas o fato é, isso independe da situação e da lesão do Yuri Alberto. O Corinthians está no mercado em busca de mais um atacante. Tá certo, Salazar. Bom, é esse atacante de área que o Corinthians quer para quando não tem o Yuri Alberto e também para fazer o revezamento, como disse o Dorival Júnior. Tá certo, não tá, Garrafa? Certo está. Boa noite, Michele, mais uma vez. Boa noite, Alex Miller. Boa noite você ainda curtindo o carnaval, mas acompanhando o Gazeta Esportiva. Certo, o Corinthians está. A temporada é longa, tem competições importantes. Veja só, nem começou a temporada. Você perde na reta final do Campeonato Paulista o Yuri Alberto. Seria importante que esse jogador já estivesse no elenco. Agora, como você vai ao mercado, com que recurso você vai ao mercado para trazer um jogador com essas características? Sim. Padrão Marcos Leonardo. É uma situação muito difícil, muito difícil. Ontem o Corinthians, o gol do Corinthians saiu com quem? André, né? André. Veio da onde? Base. Da base. Não adianta. Claro que eu não estou dizendo que o Corinthians não tem que ir ao mercado, o Corinthians vai ter que ver se tem alguém de disponibilidade. Não acredito que pegue alguém com o perfil de Marcos Leonardo, um jogador que custe caro. Talvez o Corinthians possa pegar algum jogador aí perto da faixa dos 30 anos, que já tenha o direito federativo, que esteja no mercado. Talvez aí pode trazer um jogador que se encaixe pela própria experiência. Mas você buscar um jogador que custa grana, o Corinthians não... O presidente Osmar Stabile está fazendo uma gestão de responsabilidade. Então o Corinthians tem muitas dificuldades e a base continua sendo a solução para mim, não só para o Corinthians, para o futebol brasileiro. Mas é claro, precisa e muito, porque o calendário é longo. É um problemaço para o Dorival Júnior. Talvez se o presidente do Corinthians fosse ainda Augusto Melo, o Marcos Leonardo seria um nome a ser buscado. Mas é um contrassenso em relação ao que o Stabile vem fazendo. Sim. O Marcos Leonardo tem 22 anos, joga no mundo árabe, no Al Hilal,
já tem 9 gols em 15 jogos nessa atual temporada, está em alta. Outros clubes do Brasil já fizeram consulta para tentar contratar e não conseguiram. O Cruzeiro, o Flamengo, enfim. Então, como é que o Corinthians vai lá no Al Hilal, que tem dinheiro a rodo, e falar, eu quero o Marcos Leonardo? Ah, tá bom, um abraço. Vai ficar querendo, porque não há condições financeiras do Corinthians ousar pensar numa contratação desse porte. Seria o cara ideal? Poxa, para a grande maioria dos clubes. Mas não é assim, Corinthians quer, então vai lá e pega. Não, mas é assim, esse nome foi ventilado, mas não é não foi falado. Claro, não, é um perfil, assim, né? A gente Estaria dentro até do que o Thiago Salazar falou. Estaria dentro de um perfil, nem foi o nome procurado pelo Corinthians. Agora, eu disse semana passada que o Transferban, veja você onde eu quero chegar, o Transferban acabou fazendo bem para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians não podia ir ao mercado. E aí ele foi recorrer aonde? À base dele. E aí veio, o Bidon ganhou espaço, né? O Guinegão surgiu, é claro, são jogadores ainda imaturos, em formação, mas ganharam espaço e mostraram potencial. Apareceram esses meninos, o Thiaguinho, enfim, tá aparecendo a garotada. Não tem muito para onde fugir. Então o Corinthians não pode se perder no meio do caminho, repito, é importante você contratar, mas você não pode cometer loucuras, o Corinthians tem que acertar o que deve pro Memphis, acertar com os jogadores. Mas não dá para ficar só com a base, né, Garrafa? Não dá para ficar só com a base, Michele, mas a realidade você não pode cometer loucuras. Trabalhe com sua realidade. O Corinthians trabalhou com a realidade o ano passado, não contratou e bateu campeão. Copa do Brasil, né? Agora Supercopa, campeão paulista. Então, é difícil, é suado, é pesado, mas não é impossível. E o Dorival mostrou que foi capaz, lançou garotos. O André ontem foi na rede. Tinha o Maicon aí, Gustavo Magrano, um belíssimo jogador, revelado também pelo Corinthians. Liberou o Maicon, tá aí o André dando conta do recado. A torcida estava sentindo a ausência do André. Quando na semana passada o André não pôde jogar e ficou muito feliz quando ontem ele foi escalado. Então, ao Corinthians ir ao mercado, me parece, Alex, que vai pegar um jogador aí na faixa de 28, 30 anos, que tenha o direito federativo e paga o salário para o jogador. É esse perfil que acho que o Corinthians pode conseguir trazer. Uma ideia até que nós estávamos conversando na redação antes do programa foi o nome do Júnior Santos, que fez sucesso no Botafogo, foi para o Atlético Mineiro e não conseguiu jogar com o Sampaoli. Tanto é que o Sampaoli foi mandado embora do Atlético e o Júnior Santos foi relacionado pela primeira vez no ano, já sob o novo comando, ficou no banco contra o RT, pelo Campeonato Mineiro. O Júnior Santos é um atacante, pode fazer a função de um segundo atacante também, sabe fazer gols, porque no Botafogo ele apareceu muito bem naquela estrutura que tinha o Tiquinho Soares, enfim. Assim, são ideias que agora surgem. É um nome bom, tá passando ideias para a diretoria do Corinthians. Embora quem tenha que cuidar disso seja a diretoria, né? Não cabe a torcida, a imprensa ficar sugerindo nomes para o Corinthians contratar. Mas a gente aqui olhando o mercado barra situação financeira do Corinthians, não tem tantas opções. A realidade o Corinthians terá dificuldades. Júnior Santos, é bom? Terá não, cairia ótimo, cairia como uma luva aí para esse Corinthians, pelo momento que vive, pela falta de recurso financeiro, pelo problema que tem, é um jogador experiente, jogador fazedor de gols, mas esses jogadores também custam. Custa. Então, o Corinthians tem sérios problemas. A perda do Yuri Alberto, e tem aqueles que às vezes ainda não gostam, criticam o Yuri Alberto, a perda do Yuri Alberto, ela impacta para mim, inclusive a gente vai falar daqui a pouco, ela impacta na fase já de quartas de final do Campeonato Paulista. Mas quanto tempo? Nas quartas de final, jogo contra a Portuguesa, sim, mas depois o Salazar vai falar quanto tempo vai ficar longe. Será que é um jogo, 2 jogos, um mês? Mas depois já a gente contra explica. a Portuguesa faz falta. Bom, vamos falar do Palmeiras por aqui, que entrou em campo. Tem sim, Michele. Aliás, vou aproveitar o gancho e vou dar logo 2 informações exclusivas. A primeira, ontem saindo da Vila Belmiro, eu conversei rapidamente com o Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, e ele confirmou para mim que a decisão de jogar no sintético não é do Neymar. Não é do Santos, nem do Vojvoda, é do Neymar. O Neymar é quem vai decidir quando o Santos precisar dele no sintético. E a segunda informação exclusiva, o Corinthians, por meio do seu presidente e também pela assinatura de José Martínez, eles assinaram a rescisão de contrato. José Martínez não é mais jogador do Corinthians, agora com rescisão assinada pelo atleta e pelo presidente do Corinthians. Essa informação é exclusiva aqui da TV Gazeta. O clube ainda não comunicou isso de maneira oficial, mas o fará muito em breve, nas próximas horas. O acordo, o Corinthians rescinde com ele de maneira amigável, não haverá então nenhuma disputa na justiça. O Corinthians pagará ao Martínez
30% da soma dos salários dele de fevereiro a dezembro deste ano, e o contrato que valia até o final de 2027 será descartado. Portanto, 30% de fevereiro a dezembro deste ano é tudo que o Corinthians vai pagar ao Martínez, e também vai custear por meio do plano de saúde do clube a cirurgia do atleta, que terá de fazer a recuperação por conta própria em outro lugar. Informação exclusiva, em primeira mão, Martínez não é mais jogador do Corinthians. Mi. Obrigada, Salazar. Justo, né? É assim, eu disse aqui a semana passada, vou repetir, lamento que tenha acontecido isso, porque o Martínez, querendo ou não, dentro da realidade do Corinthians, ele foi útil ao Corinthians, foi campeão pelo Corinthians. Mas ele cavou essa situação. Não tô pondo culpa, não. Acho que a decisão foi acertada, a diretoria tomou a decisão, mas eu lamento por todas as partes. Ruim para o Corinthians, ruim para o jogador, de qualquer forma. O ponto positivo nesse episódio foi como a diretoria do Corinthians, no comando de Osmar Stabile, conduziu a situação. Fosse de uma forma destemperada, poderia, não, vamos à justa causa, já não pago mais nada, e joga para a justiça e vamos ver. Depois vem um processo enorme lá na frente. Então o Corinthians se calçou, juridicamente poderia ficar uma brecha caso viesse a demissão por justa causa. Sim. E o presidente preferiu não correr o risco, fez um acordo amigável, né? Como o Salazar acabou detalhando aqui, e foi a melhor decisão tomada, mas lamento pelas partes, porque o Martínez poderia ser útil sim ao Dorival, com a cabeça no lugar, né? E o Corinthians poderia também dar sequência na carreira do Martínez, que agora vai ficar um ano parado. Foi a melhor decisão da diretoria, e nós cobrávamos aqui, enquanto o Martínez não voltava, que o Corinthians não poderia se sujeitar a isso, né? A gente estava falando aqui que o Martínez achava que o Corinthians era a casa da mãe Joana, que ele poderia fazer o que ele quisesse, já era a quarta vez que ele não se apresentava no tempo certo, e dessa vez extrapolou qualquer tipo de limite, e que o Corinthians tinha que tomar uma posição enérgica, inclusive rescindir o contrato. Muito bem, o Salazar volta agora para a nossa conversa, trazendo as atualizações sobre a lesão de Yuri Alberto. Salazar, quanto tempo o camisa 9 do Timão deve ficar afastado? O que você tem para dizer para nós a respeito do camisa 9 do Corinthians? Olha só, Michele, ele passou por um exame de ressonância magnética na tarde desta segunda-feira e foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. Isso significa que o Yuri, em média, né, normalmente os jogadores de futebol que têm esse tipo de lesão, em média, segundo os médicos que nós consultamos, ficam de fora de 4 a 8 semanas, ou seja, de 1 a 2 meses. Há sempre um grande otimismo, porque o Yuri Alberto tem um histórico bastante favorável. Todas as vezes que ele foi para o departamento médico do Corinthians, ele voltou a ficar à disposição da comissão técnica antes do prazo. Mas é isso, em média, de 4 a 8 semanas para uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, exatamente o problema do Yuri Alberto. E Guinegão, nesse momento, em vantagem em relação a Pedro Raul no ataque do Corinthians. Essa também é uma informação de bastidor, vamos ver se ela vai se confirmar, porque nós teremos ainda alguns treinos, o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileirão na quinta-feira, até a quartas de final contra a Portuguesa no domingo no Canindé pelo Paulistão. E também aproveitando esse momento para falar de Rodrigo Garro, que aos poucos vai readquirir o ritmo dele. O Osmar Stabile foi à Argentina, conversou com o presidente do Talleres para tentar evitar um transfer ban. E a atualização é a seguinte: o Talleres recusou a proposta do Corinthians de pagamento à vista com desconto e colocou 3 propostas na mesa do Corinthians. O Corinthians está avaliando a melhor proposta para chegar a um consenso e pagar cerca de 37 milhões de reais para evitar mais um transfer ban, Michele. Vixe, bom, vamos lá. Começando pelo Yuri Alberto, assim, 1 a 2 meses fora. Boa recuperação para o Yuri Alberto, né? E o que a gente pode falar é o seguinte: quem conhecia Guinegão? Não, ninguém conhecia, né? Como ficaram conhecendo o Guinegão? Lesão do Yuri Alberto. Né? Ele deu conta do recado, menino. Foi a aposta do Corinthians não pode fugir muito daí não, Alex. Tanto é que o Guinegão ganhou o troféu Mesa Redonda como revelação no ano passado, né? Claro que a gente não está falando que o Guinegão é o substituto do Alberto, e o Corinthians não está tranquilo, não é isso. Mas a vida é feita de oportunidades, né? Então surge mais essa brecha. O garoto, quando entrou, ele deu conta do recado. Por mais que o Corinthians esteja no mercado buscando reforços, buscando uma reposição até para o Yuri, mas quem vai jogar?
Não vai ser você, não vou ser eu, vai ser o Guinegão. Então agora é a hora de dar força pro Guinegão, passar confiança, o treinador tá lá para isso, conversar bastante com o menino e colocá-lo em campo e ver o que ele consegue render, porque ele já rendeu, ele já fez gols importantes ano passado. Só que depois o Yuri Alberto se recuperou, voltou, e aí você perde aquele ritmo de jogo, você sai um pouco do circuito, então você acaba naturalmente baixando um pouco a poeira. Mas agora que ele sabe que tem mais uma oportunidade de ganhar uma sequência, e não vai ser pequena, porque essa lesão do Yuri Alberto, por mais que não tenha sido a mais grave, mas não é também a mais leve, vai dar aí 1 mês a 2 meses para o Guinegão mostrar. E hoje em dia, com esse calendário maluco, 2 meses de futebol significam quantos jogos? São muitos jogos. São uns 12, 13 jogos aí que o Guinegão vai ter. Então é muita coisa. E quanto ao Garro, o Tadieres recusou a proposta aí do Corinthians pagar com desconto à vista. Quer que pague os 37 milhões mesmo e aí vai ter 3 opções de proposta. O Corinthians vai ter que acertar, o presidente Osmar Stabile está dançando conforme a música. E eu ainda, só para amarrar, mas complementar sobre o Guinegão, eu fico com essa sensação de que a coisa pode acabar virando. Né? Porque o garoto ele vai entrar de uma forma diferente do que entrou. Entrou com muita vontade e deu resultado. Agora ele já entra com o apoio dos companheiros, com mais confiança a hora de tocar na bola. Você tem outra opção, Pedro Raul. Pedro Raul, para você pôr o Pedro Raul no time, você tem que mudar a forma do time jogar. Sim. É aquela bola que só a bola aérea, não é o caso. O Vitinho, as oportunidades que ganhou, não correspondeu. Então, para mim, eu acho que é dar moral pro Guinegão. Ele é identificado com a torcida do Corinthians, mostrou que é fazedor de gols. E o Corinthians é assim, né? Eu tô falando que o Palmeiras é o favorito, mas é o Corinthians. É o Corinthians que bate no Palmeiras, que bate no Flamengo e que vai chegando com o Guinegão. Acho que, de repente, aproveitar o ritmo do carnaval e vai com o Guinegão. Põe o bloco do Guinegão na rua e vambora. Para Bragantino, até para o Bragantino, um título paulista é um baita negócio. Que o Bragantino, embora seja um time de Série A de Campeonato Brasileiro e tal, já finalista de Sul-Americana, já foi para Libertadores e tal, embora tenha brigado para não cair alguns, mas tá lá na Série A, o Bragantino não tem um título, cara, assim. Tem na Série B, mas ele não tem um título. tem a Série B, né? Quando virou mas Red Bull, mas ele né, não tem um começou a tomar título. Assim como um título seria incrível para a Portuguesa, mas o Capivariano, então, parou a cidade e é carnaval no inteiro. Para os clubes grandes, tem uma pressão, a gente sabe, porque você ser eliminado para uma dessas equipes, o dia seguinte não é legal. Tem a eliminação em clássico, que é péssima, mas você ser eliminado por um clube inferior não é legal. Isso pega. Mas, por exemplo, você está falando do Bragantino. Para o Bragantino, acho que é um baita negócio. O Bragantino é ali. Depois dos grandes ali, por uma questão de pressão, o Bragantino é o que mais... Aliás, de todos, é o que mais precisa de dar uma resposta com relação a título. Né? Porque já teve flertando com isso em alguns momentos. E sempre que chega nessas fases do Campeonato Paulista, o Bragantino... Aí ele pega o Santos, ele é eliminado. Ele pega o Palmeiras, ele é eliminado. Ele pega o São Paulo, ele é eliminado. Ele não consegue passar do Grêmio, não consegue dar essa... Final do Sul-Americana, jogando exatamente, com o Atlético Paranaense. Né? Ele não consegue dar esse salto. Ele precisa dar esse salto. O Novo Horizontino é a mesma coisa. E são esses times que vocês estão pintando como fantasmas, como times assombrosos. Olha, os 4 grandes são favoritos. É um jogo só. Os 4 grandes, jogo só e na casa deles. Mas os 4 grandes estarão na final. Se não acontecer... Não dá para os 4 estar na final, que a final são 2. Semifinal, por favor. Muito obrigado. Os 4, se os você 4 garante grandes os 4 vencerem, Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Se os vencerem, né? Campanha. Porque pode passar com empate, pode mudar ali a questão da pontuação que continua. Mas se os 4 vencerem os jogos, Palmeiras e Santos vão semifinal em Palmeiras e Corinthians e São Paulo em Corinthians. Deve ser aliás já. Não, e na boa... Você acha que não tem risco? Você crava os 4 na semifinal? A Portuguesa está fazendo uma ótima campanha. O Rafael Prats é um admirador do trabalho do Fábio Matias. Fora de casa. Legal, Fábio, bom trabalho, hein? Porém, é isso, um time de Série D com muitas limitações. O Corinthians, mesmo desfalcado do Yuri Mas jogo Alberto, único agora, Breler. Isso aí, muitas vezes, eu concordo com você, mas muitas vezes isso aí fica nivelado. O Portuguesa fez um grande jogo contra o Palmeiras. Ganhou de São Paulo no Morumbi. Então, assim, eu acho que o jogo único equilibra. Ele até algumas situações desiguais, elas ficam um pouquinho menos acentuadas, exatamente por ser jogo único. Mas você prepara para aquele jogo, mobiliza para aquela partida. Mas para mim, por exemplo, mesmo numa situação de pressão, de começo de temporada, tanto São Paulo como Santos não estão degraus abaixo de Novo Horizontino e Red Bull Bragantino.
Pra mim, se viu até agora no Paulista? O Santos não tá abaixo? Eu acho que tá, Brelha. Pra mim... Mas não tá abaixo no imaginário ou não tá abaixo na bola? Porque eu acho que quando a gente fala do Santos, a gente fala de um Santos que não joga. Não tem. Esse Santos não entrou em campo. O Novo Horizontino tem um Neymar? Algum jogador parecido com o Neymar? O Novo Horizontino tem algum? Não, Nem Gabigol. Gabigol, 7 gols. Bubu, não tem. Campeonato. Mas até esse Neymar que você está falando, que é um jogador, que é o maior jogador da geração e tal, esse Neymar também, a gente não viu ainda. Vai ver Não, agora. então, a gente tá falando assim, ele vai aparecer quando ele estiver bem pra jogar, tem uma sequência. Ele não teve ainda. O cara que aparece toda semana no Santos é o Brasão. A gente viu foi o Novo Horizontino. Esse aí tá lá time competitivo, ontem, time que, inclusive, a primeira time que é bem arrumado. Viu até agora foi isso. A Vaca poderia ter Mas começado a ir pro brecha. Justamente por ser um jogo só, um time que está coletivamente abaixo, como o Santos, pode resolver nas individualidades. Pode ser ali os caras, não, isso aqui agora é Santos, é camisa que tem que pesar, é a experiência desses caras. Então, É que isso não aconteceu ainda esse ano. Mas por isso... Ontem não é parâmetro, hein? Todo respeito ao Velo Clube, já rebaixado, empurrou o bêbado na O Novo Horizontino tem um goleiro igual o Brasão? Não. Que talvez seja o maior goleiro do campeonato? Não. Tem. Isso aí, o campeonato ninguém tem um goleiro igual o Brasão. É um bom goleiro. Só pra ver se o Novo Horizontino de fato é melhor que o Santos, entendeu? Não, jogou melhor, Bubu. Ele não tem individualmente jogadores melhores, mas estou falando, o time em campo, se você pegar o que foi a primeira fase do Santos... O técnico do Novo Horizontino é melhor que o Voivoda? O Anderson, não. Mas o trabalho dele não é pior. Hã? Eu acho que sim, uma coisa... Muito melhor. Desde que o Anderson chegou, pega o a gente mesmo pegar o período. seguinte, nome por nome, você fala assim, o Santos tem jogadores melhores. Só que agora vamos pro campo. Qual o time que jogou melhor? O Novo Horizontino jogou muito mais que o Santos. Na primeira fase jogou. Mas agora é outro campeonato. E eu te pergunto, quais... Agora tudo muda, pô. Agora é outro campeonato. A Portuguesa fez uma campanha melhor do que a do Corinthians, Novo Horizontino principalmente. Só que agora é mata-mata. E eu vou falar pra você. Se o Corinthians não for campeão, se o Corinthians for eliminado para a Portuguesa, que não é surpresa, Se o Corinthians for eliminado, eu vou torcer pra Portuguesa ganhar esse título. Ou Portuguesa ou qualquer um do interior, o Capivariano, o Novo Horizontino, o Bragantino. Mas acredito que a final vai ser Corinthians e Palmeiras novamente. Quer dizer, se eles não se encontrarem antes, né? Na semi. Se eles não se encontrarem na semi. Fiel, o que você acha aí dessa história que o Corinthians está em busca de um novo atacante, centroavante, um homem-gol, Marcos Leonardo, cairia bem? Comenta. Use o espaço de comentário e dá sua opinião. A gente sabe que será impossível o Corinthians trazer o Marcos Leonardo. Só se ele quiser vir mesmo. Então, pessoal, eu quero que você comente qual o nome que seja viável para o Corinthians. Um cara experiente, que esteja livre no mercado, que o Corinthians pague só salário. Qual o jogador ideal para essa posição que o Corinthians deveria ir atrás? Comente aí, quero a sua opinião. Quero saber o que você pensa. Não esquece, hein, fiel? Representa com like, porque na quinta-feira, acho que é quinta-feira, o Corinthians enfrentará o Atlético Paranaense. O Paranaense lá. E depois retornamos para o Paulista. Representa com like.